Saudações, eu me chamo Ronald Moreira Marbach, sou estudante do quarto ano do curso técnico em mecânica do IFBA Campus Salvador e também integro o grupo de estudos e pesquisa em ciência, tecnologia e sociedade do Campus Salvador. E dentro desse grupo eu desenvolvi um projeto junto com o professor Maurício Cavalcante, chamado Filosofia e Inteligência Artificial, no qual buscamos investigar a inteligência artificial e seus conceitos, seus impactos a partir de um olhar filosófico. E para isso, logo de início, nós acabamos lendo o artigo de Enciclopédia Inteligência Artificial da Enciclopédia de Filosofia de Stanford, e o resultado foram algumas apresentações. Eu já fiz também uma palestra na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas aqui eu vou tentar ser um pouco mais sucinto e mostrar um pouco do que nós investigamos. Bom, por que é interessante para a filosofia a inteligência artificial? Por dois pontos principais. O seu conceito é muito interessante, que é essa ideia de poder criar um campo, de ter um campo para poder criar pessoas e animais artificiais ou algo que aparente ser isso, pelo menos. Você vai levantar muitos debates sobre se é ético, se não é ético, se é possível, se não é. E a filosofia vai estar mediando tudo isso. E os aspectos construtivos é que a inteligência artificial utiliza muito de lógica, utiliza muito de teorias probabilísticas, de raciocínio prático, digamos assim, e muito disso é desenvolvido dentro da filosofia. Então, é necessário que a filosofia se desenvolva para que o campo da inteligência artificial se desenvolva. Nesse artigo, algumas perguntas são respondidas, digamos assim, eu elenquei algumas perguntas, acho que podem ser vistas aí, tipo, a quem é que se dá crédito pelo início da inteligência artificial, se é possível ou não, se é moral ou não, tudo mais. Eu vou tentar responder alguma coisa aqui nesse tempinho que eu tenho. Bom, para falar um pouco da história da inteligência artificial, é possível olhar por três viés diferentes, digamos assim. O primeiro é o senso comum e é o mais aceito, digamos, o mais conhecido, que é de colocar o início da inteligência artificial nos anos 50, ou nos anos 50 não, na década de 50. E aí se dá crédito muito a Alan Turing, que é conhecido como o pai da computação, por debates que ele levantava sobre máquinas e também por invenções, por programas que ele desenvolvia na época, e pelo famoso teste de Turing, que é um teste que muitos desenvolvedores de IA hoje em dia vão colocar que o objetivo da IA é poder passar nesse teste de Turing e a máquina se tornar indistinguível linguisticamente do ser humano. Mas a Fundação Oficial da Inteligência Artificial, ela é colocada no projeto de pesquisa de verão de Dartmouth, de 56, ou na conferência de Dartmouth, porque o projeto ele começou em 55, e a conferência que foi patrocinada pelo DARPA, que é uma agência dos Estados Unidos criada na época da Guerra Fria, ela ocorreu mesmo em 1956. E lá foi o quê? Foi quando a primeira vez foi utilizado o termo inteligência artificial, quando a inteligência artificial foi criada disciplina de pesquisa focada na IA, principalmente, e também alguns programas foram desenvolvidos como esse Logic Theories, e eles ajudaram no desenvolvimento da IA. Mas, enfim, vamos ter outras perspectivas, que é da filosofia, da ciência da computação. Da filosofia, ela vai dar créditos a René Descartes, porque já no século XVII, ele levantava muitos debates sobre máquinas autônomas e sobre se era possível que elas ultrapassassem a inteligência humana, digamos assim. E também tem a perspectiva da ciência da computação, que é uma ciência que se desenvolve junto com a inteligência artificial, ela é meio que irmã da inteligência artificial. Ela também vai acreditar filosofia, porém ela vai acreditar, tipo, figuras bem mais antigas, como Aristóteles, que é o criador da lógica, né? Ele vai dizer que essas ciências, elas devem muito à filosofia no seu desenvolvimento, e por conta de Aristóteles ter levantado já debates sobre lógica, sobre processamento e base de informações, também a própria ontologia, que é a investigação do ser, a investigação da realidade, ele merece crédito pelo início da inteligência artificial, tanto quanto todos os outros autores ou desenvolvedores, cientistas que citamos anteriormente. Bom, falamos um pouco sobre por que que a inteligência artificial é interessante e um pouco sobre sua história também. Mas o que é IA? Bom, como qualquer campo, como qualquer ciência, não é fácil definir IA e vão ter muitos conceitos, uns mais aceitos do que os outros, e até hoje em dia se levanta debate sobre o que é. E para você ter uma noção do que é interessante que a pessoa tenha a disponibilidade para poder mergulhar de cabeça em pesquisar sobre, ler sobre, ou pelo menos tentar desenvolver algum tipo de IA.
Mas Stuart Russell e Peter Norvig, que são grandes cientistas da computação e são cientistas da computação até da Google e tudo mais, e são bem respeitados no meio, eles têm um livro que ele é muito utilizado como base para muitos cursos de IA. E eles vão colocar lá que há há alguns padrões nesses conceitos e que geralmente eles são baseados nessas quatro frases, digamos aqui. E elas vão dizer o quê? Que a IA é o campo que visa criar sistemas que agem como humanos ou que agem racionalmente, ou sistemas que pensam como humanos ou pensam racionalmente. E aí muitos dos conceitos vão cair dentro desse quadrante, né? Porém, é bom colocar aqui, tipo, essa divisão entre máquinas que agem e máquinas que pensam ela é puramente teórica. Porque se um desenvolvedor ele tenta criar uma máquina que seja capaz de fazer algum plano, ele vai querer que essa máquina seja capaz de poder desenvolver o seu plano, né? De poder pôr em prática o que ela planejou. Então, tipo, é uma divisão meio que didática e na prática ela não existe tanto assim. Mas uma definição mais simples é que simplesmente a IA é um campo voltado a desenvolver agentes inteligentes. E o que seriam agentes inteligentes? Como dá para ver nessa figura aqui, que ela é bem didática, agentes inteligentes são tipo agentes que possuem sensores e possuem atuadores e interagem com o meio ambiente. O que é que vai acontecer? Eles vão captar sinais, eles vão perceber sinais pelo meio ambiente, ou seja, as entradas, tipo valores de entrada, através desses sensores, eles vão processar esses sinais e, através dos atuadores, vão realizar alguma ação nesse ambiente. E vai haver essa relação entre agente e ambiente. E eles têm vários níveis de complexidade, desde agentes bem mais simples a agentes que levam em consideração vários fatores até poder realizar a sua ação para poder garantir o seu objetivo, seja lá qual for ele. E dentro disso, dentro do campo da IA, atualmente, pessoalmente, temos três paradigmas principais e que são os que norteiam o desenvolvimento da IA hoje em dia. O primeiro deles são as técnicas conexionistas, ou neurocomputacionais, e as principais técnicas neurocomputacionais são as redes neurais artificiais, que são redes neurais e buscam reproduzir o sistema nervoso humano. Então, elas vão ter, tipo, nós, que vão ser representantes dos neurônios humanos, elas vão ter elos que vão processar as informações, e vão ter diferentes pesos numéricos, e processar as informações recebidas, e elas vão representar os dendritos, vão ter também a relação entre um nó e outro, vão ser as sinapses, digamos assim. Elas vão receber estímulos externos e processar esses dados e gerar algum número, e dependendo desse número que eles gerem, desse símbolo que seja gerado, elas vão é, gerar algum pulso elétrico ou não, assim como no sistema nervoso humano, que nós nos comunicamos através de impulsos nervosos, que são gerados através de reações químicas. Mas também temos as técnicas probabilísticas, que são baseadas em redes bayesianas, e redes bayesianas são uma relação entre a teoria das probabilidades e a teoria dos grafos, e elas basicamente são um modo de você poder atribuir valores de diferentes, no caso, de um domínio real, que não seja somente verdadeiro ou falso, e esses valores vão ser processados, vão ser inferidos probabilisticamente, e a máquina vai poder chegar a alguma resposta que seja a mais provável de ser a correta para aquela situação, digamos assim. E temos também as IAs logicistas, que são as mais tradicionais, digamos assim, e já estão bem desenvolvidas, já existem muitos softwares bem robustos que são gerados a partir delas, e elas tentam reproduzir um pensamento não monotônico. Que no caso, o que seria? Um pensamento de que você tem uma base de informações prévias, tem uma base de crenças, e essa base de crenças vai sendo alterada à medida de que você vai recebendo novas informações. E que é bem assim que funciona a mente humana. Tipo, a gente tem uma convicção, porém, quando a gente vai recebendo novas informações do mundo externo no ambiente, nós vamos moldando essas crenças do modo que seja mais interessante. E eu queria apontar que pesquisadores e desenvolvedores de IA, hoje em dia, eles apontam que não vai ser somente uma técnica que vai ser responsável pelo desenvolvimento do campo no geral. Eles imaginam que seja possível relacionar esses três tipos de técnica e assim vai ser possível ter um desenvolvimento exponencial, digamos assim, da inteligência artificial. Agora, em que a filosofia entra de maneira mais direta nessas discussões sobre IA? Bom, primeiro é bom colocar que IA não é filosofia nem psicologia, como alguns autores colocam, porque é um campo muito mais restrito, restrito à computação e restrito à prática de conceitos abstratos. Mas
Onde é que a filosofia entra um pouco? A filosofia entra um pouco sobre especulações de qual é que vai ser o futuro da inteligência artificial e o futuro da humanidade com a inteligência artificial. Qual será o futuro da nossa relação com ela? Se a IA será boa, será má, se o ser humano vai ser ultrapassado por ela, vai se tornar obsoleto, ou vai se tornar muito dependente dela, ou se um dia a IA vai ser tão inteligente que não vamos conseguir nem compreender a sua inteligência, como é o caso da teoria da singularidade. E aí, por conta disso, nós temos a ética de robôs, que também é chamada de roboética. E ela vai colocar o quê? É possível que a inteligência artificial, em certo momento, mesmo que não seja muito avançada, vá ter autonomia para tomar decisões importantes, as quais podem ser letais ou moralmente inaceitáveis, digamos assim. E é bom que a gente crie um código moral para imbuir as máquinas com esse código moral e que elas possam, né, seguir, tipo, certo, esse código e não venham a causar danos enormes aos seres humanos. E a lógica deontica, que vem da filosofia também, pode ser muito utilizada nesse caso. Ela é uma lógica que estuda essas questões de códigos morais, de o que é possível, o que não é possível, de o que é obrigatório, o que não é obrigatório, e ela pode muito bem ser empregada para criar esses programas que vão criar IAs que tenham um código moral e que possam fiscalizar o código moral de outras IAs. Vamos falar um pouco sobre o que é IA fraca e IA forte, que é um conceito também que intriga um pouco a filosofia. A ideia da IA fraca é desenvolver máquinas que somente aparentem ser humanas ou aparentem ser animais. E não seria muito problema nisso, porque são máquinas em que se tem apenas a noção de que não são humanas e que não tem todo o repertório mental dos seres humanos ou dos animais. Porém, a IA forte é um segmento da IA que busca criar pessoas artificiais com todas as faculdades mentais humanas, digamos assim. Então, tipo, elas seriam indistinguíveis de seres humanos e poderiam de fato ser considerados humanos criados artificialmente. E enquanto não se vê muito problema em IA fraca, levantam muitos debates sobre a IA forte, se será possível e se será ético criá-la. Então temos aqui alguns argumentos e os três principais argumentos são esses: o argumento do quarto chinês, que vai falar que as máquinas não podem ter consciência e que somente fingem dominar o que elas não entendem. Tem o teorema da incompletude de Gödel, que também vai colocar que os seres humanos vão sempre ter uma percepção maior do que as máquinas, o que vai os distinguir sempre dessas máquinas. E o argumento dreyfusiano de que é, a inteligência humana ela não é simplesmente processamento de informação simbólica, igual a IA é hoje em dia. E que se a IA continuar se desenvolvendo somente a partir desse processamento de símbolos, ela nunca vai conseguir chegar à inteligência humana. Esses são os três principais argumentos, porém existem os argumentos contra a IA forte que colocam em xeque se é possível que ela ocorra ou se ela é moral, digamos assim. Falando um pouco sobre o futuro e desenvolvimento da inteligência artificial, há alguns obstáculos que precisam ser ultrapassados ainda para que a gente possa criar pelo menos um animal artificial que muito se espera, né, que seja possível, ou até a IA forte. E aí muitos deles são, tipo, essa questão da aprendizagem de línguas, de poder aprender através de leitura, aprender de modo que não seja através da programação humana, digamos assim, e também como desenvolver alguns fenômenos mentais que são fundamentais aos humanos e são característicos dos humanos, como consciência e criatividade, para que a máquina possa, assim, ter mais autonomia, digamos assim. A literatura até então ignora muito essas questões, talvez por serem mais complexas, mas será necessário debater isso para que a IA possa se desenvolver o tanto quanto se espera que ela possa se desenvolver. E falando um pouco do futuro, no presente nós temos a IA e os algoritmos desenvolvidos para a IA empregados em algoritmos de busca, nós temos o Google, temos aplicativos do Google, aplicativos da Amazon com reconhecimento de padrões, temos aplicativos para resolução de problemas matemáticos, entre outros. E também temos a IA nos jogos digitais, né, aquele famoso computador ou bot. E sempre foram campos que desenvolveram muito a IA e seus algoritmos. E para o futuro, a gente pode esperar que consiga desenvolver animais artificiais, que são, pelo menos, máquinas que possam realizar trabalhos para os humanos, e que haja essa ciborgização dos humanos, ou então os humanos se tornem ciborgues, seriam ciborgues funcionais. E é a ideia de você conectar alguma máquina à inteligência humana, para que assim ele possa realizar alguma atividade que seria difícil com seu corpo físico, tipo com seu braço, por exemplo, você colocar um braço robótico que seja mais forte, e que possa ser controlado por um humano. É mais simples, porque você não precisa desenvolver uma inteligência artificial muito avançada, e é muito útil, digamos assim. Mas, acima de tudo, nós podemos esperar uma constante evolução do campo, mesmo que ela se dê de maneira lenta,
ou de maneira mais eficaz. E essa foi a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer à organização pela oportunidade e espero que tenham gostado.